Começando mais um programa Chip e hoje eu vou falar sobre dois jogos que foram lançados aqui no Brasil, mas já esgotaram. Então se você der uma procurada aí na internet, talvez você ache algum deles. Eles são esses aqui, o Love Letter e o Hanabi. Primeiro eu vou falar deste. O objetivo do jogo é você entregar as cartas de amor à princesa. Como que a gente faz isso? A jogabilidade é: você começa o jogo com apenas uma carta na mão e no decorrer você vai comprando e descartando elas. Na rodada, quem ficar com a maior carta na mão ganha a rodada. E a rodada é representada por esses coraçõezinhos bonitinhos aqui que vocês estão vendo. Cada quantidade de jogador que você jogar muda essa quantidade de coraçõezinhos que você tem que ganhar. O jogo é bem divertido e você dá muita risada, porque tem um lado meio sacana, porque você tem que ficar com a maior carta pra ganhar, né? Pra mim, de todas as cartas, a carta mais sacana é essa aqui, do rei. Porque você tem que escolher uma carta você escolhe um jogador pra trocar a carta com ele. Se você souber qual carta o outro jogador tem, fica mais fácil pra você escolher, né? Se você não conseguir jogar algum destes, tem uma outra opção. Você pode jogar ele online no Board Game Arena. E também tem umas versões alternativas que o pessoal fez, porque o jogo ficou muito popular, com outras temáticas, por exemplo, Batman, Hobbit, Hora de Aventura, Star Wars e HP Lovecraft. E também tem os homemades, como esse aqui que emprestaram pra gente, que foi utilizado as cartas do jogo Battle with Sims, que são dos personagens do X-Men. Quando eu joguei esse aqui, depois eu joguei o Love Letter, e gente, é muito bacana, é muito divertido, não tem como não gostar desse jogo, viu? E também é muito rápido e fácil de aprender, então fica bem mais divertido e a interação com os jogadores é bem legal. O outro jogo é esse aqui, o Hanabi. Hanabi significa fogos de artifício em japonês. E o objetivo, você com seus amigos, é criar um show de fogos de artifício perfeito. Como que a gente faz isso? A gente tem que colocar as cartas por ordem de número e cor. Como vocês podem ver aqui não tá tudo na ordem, mas só para vocês terem uma noção mais ou menos, como aqui, ó. A gente tem que completar essa sequência e ainda tem o número 5. Como a gente... O que é o mais legal do jogo? Você tem que confiar muito nas informações que os jogadores vão passar pra gente. Porque a gente passa o jogo todo desse jeito aqui, ó, só pra vocês terem uma noção. Desse jeito. A gente não sabe quais são as nossas próprias cartas. Então, o pessoal vai passando as informações pra gente, só que as informações são bem restritas. Ou seja, eles só podem falar pra gente ou o número ou a cor. E essa informação ela não pode ser repetida. Então, você também tem que ter uma memória bem boa. E é engraçado porque às vezes você fica lá tentando descobrir o que vai acontecer. Se você jogar errado, a gente ganha essa penalidade aqui. A gente só pode ter ela 3 vezes. A gente tem que completar essa sequência de cores e números antes de todas as cartas acabarem. Os dois jogos eles são bem legais, bem divertidos. Dá pra jogar em família, dá pra jogar com amigos. Isso é muito gostoso, porque na minha opinião, são dois jogos que não tem como não dar risada quando você está jogando. Esse aqui, porque você tem que sacanear os outros, e o Hanabi, porque acho que a questão da memória é a mais engraçada. Claro que como é um jogo cooperativo, o Hanabi, ninguém vai te sacanear. Mas às vezes fica tipo assim, será que ele tá falando mesmo a verdade? Eu, pelo menos, quando eu joguei, eu ficava com esse questionamento. Mas como é cooperativo, não tem por que o cara te sacanear, né, gente? Bom, essa foi a dica de hoje, esses dois jogos. Se você tiver a oportunidade de jogar, ou talvez jogar pelo Board Game Arena, faça isso porque vale bastante a pena. E agora a gente vai conferir uma dica de quadrinho com o Jefferson. Vai lá! Salve, salve, galerinha do Chip, ovelhas antenadas! Hoje o Dica de Quadrinhos do Chip traz uma dica um pouquinho oportunista, eu diria, porque nós vamos falar de Predador. Predador que ainda está em cartaz, aí estreou faz algumas semanas no cinema nacional, né? Estreou no mundo todo. Tem tido aí uma recepção não tão amigável por parte da crítica especializada, mas o público em geral está gostando do reboot da franquia do Predador.
Predador esse que é um personagem surgido nos anos 80, no filme estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. Um filmaço, né? Um daqueles clássicos que a gente não pode deixar passar. Você que aprecia filmes, corre lá, baixa, faz o torrent, enfim, aluga na sua locadora favorita, vai no streaming, procura. Predador de 1987, com Arnold Schwarzenegger. O Predador tem uma longeva história nos cinemas e também tem a sua passagem pelos quadrinhos, que é a dica de hoje, né? Predador está em cartaz atualmente, é o reboot da franquia. Alega-se que é um reboot da franquia iniciada lá em 1987. Por que reboot da franquia? Porque em 1987 teve o filme com Arnold Schwarzenegger. Em 1990 teve uma continuação da qual Schwarzenegger não participou, foi estrelada pelo Danny Glover. E depois ficou um hiato aí sem se falar de Predador. Foi quando, nos anos 90, né, o boom dos quadrinhos, onde os crossovers aconteceram, editoras colocando seus personagens para contracenar, veio a Dark Horse, que era a detentora dos direitos do personagem, e colocou ele para um crossover com ninguém menos que o Batman. O Predador, nos quadrinhos, chega botando terror em Gotham City e sai na mão com ninguém menos que o próprio Batman. Ele inicia uma caçada pelas pessoas mais perigosas de Gotham e, eventualmente, ele se depara com o guardião de Gotham City, que faz de tudo para impedir o monstrão de arrancar cabeças. O Batman, vou soltar um spoiler, leva uma surra daquelas que entrou para a história do personagem, até porque ele quase nunca perde um combate. Eu estou tentando achar aqui o Batman todo ensanguentado, zoado, para vocês verem. Aqui está o monstrão, né? Fazendo aquela careta feia que ele tem, seus dreadlocks belíssimos, com a cara de caranguejo estranha. Enfim, essa é uma história muito bacana, assim, tem toda aquela pegada de suspense, de ficção científica, tem um teor policial ambientado dentro de Gotham City. E essa história ela acaba sendo um divisor de águas para o personagem, porque no decorrer dos anos, enquanto ele ficou ausente do cinema, ele só volta para o cinema depois dos anos 90 em 2010, em 2004, se eu não me engano, com um crossover com os Aliens, que depois de algum tempo é revelado nas histórias em quadrinhos que os aliens são os grandes inimigos da raça dos predadores. Eles, inclusive, tem uma história que conta que os predadores cultivam os aliens lá da franquia Alien, o Oitavo Passageiro, como forma de testar as habilidades deles em combate e até fazer como rituais de passagem para aquele caçador da raça deles, para se tornar um caçador de nível maior, ele tem que passar por alguns desafios, entre eles trazer consigo a cabeça de um alien. Depois desse crossover com o Batman, muitos outros crossovers, inclusive com o próprio Batman, vou mostrar para vocês aqui na bancada. Ele estrela outros crossovers que vem ali com o Superman, com o Tarzan, com o Juiz Dredd, com os aliens. Eu esqueci de trazer o crossover do Predador vs Aliens para vocês verem nos quadrinhos. Mas tem até crossover do Batman com os Predadores e com o Alien, todo mundo junto, uma surbada de super-heróis e personagens que jamais se conectariam de outra forma que não fosse pelas HQs. São histórias muito bacanas, o Predador tem um histórico legal nas histórias em quadrinhos, vale a pena a pesquisa. Eu deixo isso como dica para você que foi assistir o filme e não ficou muito empolgado. Talvez assistir a franquia original lá dos anos 80 com Schwarzenegger, com o Danny Glover, te dê um fôlego novo para curtir esses personagens que são bacanas, tem uma mitologia muito bem desenvolvida e tem as histórias em quadrinhos para completar qualquer lacuna que você possa ter encontrado aí durante as suas sessões cinemáticas lá no sofá de casa. Predador e os seus crossovers com os super-heróis ou mesmo com os aliens são ótimas histórias, é uma boa pegada para quando você estiver ali, tô sem nada para ler, para você se sentir inspirado e procurar lá no seu download de todo dia, ou no sebo do seu Zé que você conhece, ou nos sebos virtuais. Opções para você adquirir essas obras não faltam. Essas obras elas não são tão difíceis de você conseguir, são acessíveis em sebos, em lojas virtuais. Você consegue, esse que eu estou aqui na verdade é um volume que eu estou na mão e a câmera está pegando, ele é um volume
de crossovers de outros personagens que não são Predador. É que o Predador vs Batman número 1 é esse aqui que está no cantinho que o meu dedo está mostrando, e é a primeira história desse volume. Eu não tenho ele separado em minissérie, na época que saiu eu era um jovem menininho que trabalhava de guardinha pelas ruas de Votuporanga e não tinha dinheiro para comprar. Então comprei num sebo e peguei aqui. Dica de hoje, dica de quadrinhos de hoje do Chip, Predador. Vão procurar Predador nas HQs, são ótimas histórias, vocês vão se divertir, vale a pena. E se você não for ver no cinema, deixa a dica, é um filminho legal, assim, dá pra você assistir, Sessão Pipoca, das melhores. Valeu! Bom, galera, essas foram as dicas de hoje. Se você tiver a oportunidade, então não esquece. Ou joga um desses dois jogos, ou confere o quadrinho que o Jefferson indicou pra gente. E eu vejo você no próximo programa. Até lá!